Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, o Senhor hoje nos ensina a sermos felizes, nos mostra o caminho para a felicidade. E qual é o caminho para a felicidade? O Senhor está nos dizendo que nós devemos respeitar a realidade, sobretudo a realidade baseada na ordem. A felicidade baseada no segmento natural que Ele mesmo instituiu. O Senhor vai nos dizer, exatamente no começo do Evangelho de João, no capítulo 13, após lavar os pés dos discípulos, uma ordem natural. Ele vai nos dizer, o servo não está acima do Senhor. Por isso a palavra servo é servo. E o servo exige, se é servo de quem? Exige um senhor. Assim como a palavra aluno, ser aluno é aquele que aprende de. E aprende de quem? O aluno aprende de um professor, ainda que seja a vida, aprende de algo ou de alguém. Por isso, um aluno nunca será maior que o professor. Pode ter a pedagogia que for por aí. O mesmo, muitas pessoas, neste sentimentalismo tóxico, dizer, não, eu aprendo com vocês. Sim, aprendemos, mas não no mesmo nível. Você imagina, um professor é pago para aprender com os alunos? Não, um professor é pago para ensinar. Esta é a ordem, ele tem um trabalho a fazer. Prazerosamente, quem é professor aprende como eu sou professor. Como consequência do trabalho, também aprendo. Então, e não aprendemos no mesmo nível, porque um professor deve dar muito mais do que recebe, ainda que sempre aprendamos na medida em que exercemos o magistério, o ministério do ensino, na igreja ou mesmo formalmente como trabalho. Queridos irmãos, então não se enganem, não existe horizontalidade. O servo, o senhor, professor, aluno, e não há nada de errado nisso. E o Senhor diz, se respeitamos isso, seremos felizes. O Senhor, quando nos diz isso, nos antecipa naquele momento para os discípulos algo que aconteceria e acontece nos dias de hoje. Quando pessoas assumem uma condição de vivência da fé, numa suposta intimidade muito grande com Jesus, e o igualam como se fosse simplesmente um irmão mais velho, ou nem talvez um irmão mais velho no sentido que devo obedecer o meu irmão mais velho, mas apenas um igual a mim, um irmão. Jesus, meu irmão, não estou dizendo que não seja. Jesus, meu amigo, não estou dizendo que não seja, mas não é igual. Existe uma diferença. A diferença não nos diminui. A diferença entre as pessoas, a diferença dentro das funções da hierarquia nos enriquece, porque a diferença ligada à autoridade, à hierarquia, é uma diferença de serviço. Por isso o Senhor disse, eu vos lavei os pés, porque toda autoridade deve ser entendida no poder que se tem como serviço para ajudar o menor, ajudar o mais novo, ajudar o mais moderno, sendo o mais antigo. Queridos irmãos, isso é amor, isso é serviço, nós não podemos inverter esta ordem. Nesta dinâmica, o Senhor vai nos dar o exemplo dele. Ele também segue as ordens do Pai. Então, mesmo na realidade eterna, na realidade da Santíssima Trindade, o Filho obedece o Pai. É o Pai que envia o Filho, e não o Filho que envia o Pai. Se Pai e Filho fossem iguais, não haveria diferença. O Pai vem antes, Filho vem depois. Mas um exemplo, quanta confusão. Quanta confusão. Quantos filhos enviando, entre aspas, seus pais, mandando nos seus pais. E muitos pensam que isso é amor. E aí toda essa confusão, inclusive na relação de ensino, de educação, não funciona assim. Os mais velhos devem ser obrigados a um bom testemunho na medida que envelhecidos, com mais experiência de vida, devem dar testemunho aos mais jovens, de tal forma que os jovens, encantados com o enriquecimento e a sabedoria dos mais velhos, queiram eles também envelhecer e alcançar aquela sabedoria, aquela riqueza. Mas hoje não se dá assim. Os adultos se mostram cansados, tolos, querem ser como os jovens. Estão dizendo aos jovens quando querem ser juvenis, velhos, juvenis, idosos e cronologicamente dizendo e juvenis, estão dizendo não vale a pena ser adulto, não vale a pena crescer, quero ser sempre jovem. E muitos tentam ridiculamente fazer isso, inclusive através da aparência.
A beleza tem muito a ver com idade, com juventude. Quanta coisa forçada, ridícula e até grotesca. E todo mundo finge que está bem. É como a roupa, o rei está nu. Ao rei supostamente vestido com uma linda roupa, mas o rei estava nu. Tanta gente dizendo, mas que bonito. E não é nada bonito. Essas artificialidades plásticas de roupas, quando tantos adultos querem ser como jovens e até mesmo como crianças. Mas como é bom poder amadurecer e compreender que a vida é doação e assim poder doar o que se teve, quanta sabedoria adquirida, quanto testemunho para dar. Bom, enfim, essa é a dinâmica. O Senhor vai dizer, assim nós seremos felizes. O servo não está acima do Senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E assim o Senhor, colocando que seremos felizes, nos diz que Ele mesmo foi enviado pelo Pai. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, assim como as pessoas recebendo a nossa mensagem de evangelização recebem Jesus, nós que tendo acolhido Jesus no coração, recebemos a própria presença do Pai. Isso é a felicidade. Servo e Senhor, mensageiro e aquele que envia. Se nós aceitamos Jesus, nós o temos em nós. Nós o recebemos quando as pessoas nos evangelizaram. E na medida que recebemos Jesus em nossas vidas, recebemos também o Pai, a presença do Pai, a presença do Filho em nós. Não é isso que o Senhor está dizendo? Se colocarmos isso em prática, seremos felizes. A felicidade não está no celular mais moderno, no último carro lançado. Não está na condição de fazer um churrasco, ou seja lá o que for para você, qualquer que seja o conceito de felicidade. A felicidade está ligada a uma relação ampla que nos abre a todas as outras. A relação com Jesus, que nos abre e nos apresenta a figura do Pai. E tudo isso acontece com a presença do Espírito Santo. Família de Deus, comunidade, não individualismo, não fechamento, mas abertura e, sobretudo, e claramente podemos dizer, também festa. A festa de estarmos sempre com o Senhor. Bom, nós podemos concluir exatamente com um alerta que o Senhor nos dá neste pequeno trecho do Evangelho. Ele vai dizer, aquele que come o meu pão levantou contra mim um calcanhar. Podemos já pensar, quem aqui entre nós é Judas? Porque sabemos, o Senhor está fazendo aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, referência a Judas. E podemos sair procurando Judas perto de nós. Quem é o Judas que come comigo e levanta contra mim o calcanhar? Mas o Senhor não está nos levando a procurar Judas algum. O Senhor está nos levando a refletir se nós estamos seguindo esta regra. Se compreendemos e vivemos Ele como Senhor e nós como servo. Nós os enviados e Ele é aquele que nos envia. Ele mandando e nós com alegria obedecendo. Ele nos amando e nós nos deixando amar por Ele. Esta é a ordem e, por consequência, amando as pessoas. Por consequência, também enviamos outras pessoas, anunciamos também como anunciaram a nós. Queridos irmãos e irmãs, quando nós não respeitamos esta ordem, fazemos do Senhor Jesus apenas um amigo, quando fazemos do Senhor apenas um irmão, nós não estamos colocando isso em prática, não estamos sendo felizes. Na verdade, estamos levantando o calcanhar contra Ele, como fez Judas. Não estamos aqui para procurar nenhum Judas perto de nós. Esta passagem nos alerta sobre a verdadeira felicidade e nos alerta também para refletirmos se nós não estamos escolhendo ou vivendo no caminho errado, levantando o calcanhar, não praticando a obediência ao Senhor, nos tornando verdadeiros Judas novamente, fazendo Judas novamente reviver com as nossas escolhas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.